Olá, amigos do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nossa entrevistada é a professora doutora Bruna Seron, diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. Nosso bate-papo de hoje terá o tema Handebol em cadeira de rodas e goalball na conscientização sobre a deficiência, uma aproximação com a realidade escolar. Eu, Geisiane Mello, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo discutir a intervenção pedagógica junto à pessoa com deficiência através do paradesporto. Nossa entrevistada é formada em esporte pela Universidade Federal de Londrina, na qual também possui mestrado e doutorado em educação física. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina e faz parte do grupo de estudos e pesquisa em atividade física e deficiência e um grupo de estudos e pesquisa em esporte paralímpico. Possui experiência em atividade física e esporte para pessoas com deficiência e avaliação física na saúde e no rendimento esportivo. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por essa conversa sobre o paradesporto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Geisiane. Eu que agradeço o convite, parabenizo vocês pelo projeto, pelo comprometimento de sempre fomentar, né, o esporte para a pessoa com deficiência no nosso país. Então, meu nome é Bruna, eu vou me autodescrever, eu tenho cabelos cacheados, loiros na altura do ombro, uso um óculos vermelho, atrás de mim tem uma estante com algumas luzes, livros, caixa, e meu sinal em libras é assim. Sério? Por quê? As do óculos. Que legal! Então esse é meu sinal em libras. Bem, professora, diante da sua experiência com o ensino de handball, em cadeira de rodas e do goalball, gostaria que você contasse para o nosso público como esse esporte pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Obrigada pela pergunta, Geisiane. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, então a gente tem, né, esses dois projetos atendendo diferentes públicos da pessoa com deficiência. Então, o handball em cadeira de rodas, que olha para a pessoa com deficiência física, motora, e o goalball, né, que atende pessoas com deficiência visual. Eu penso que hoje falar em esporte para pessoa com deficiência não é só falar de um quesito a mais de acesso, né? Claro que a oportunidade, quando eles chegam no esporte, a oportunidade que eles alcançam em outros setores, em outros contatos, isso é importante. Mas eu acho que hoje falar em esporte para pessoa com deficiência é falar em direito, né? Então, pensar em oportunidade é pensar que a gente está ajudando as pessoas com deficiência a exercerem um direito, porque, de fato, há menores oportunidades de prática esportiva em outros locais para, né, até de políticas públicas, municipais. Então, hoje a gente fala de oportunizar o esporte como um exercício de direito. Eu acho que essa é a primeira questão. E como eu estava falando, outra questão que eu acho bem importante é que a gente convive, né, com essas pessoas com deficiência, e é interessante como esse espaço ele torna um locus de reconhecimento dos pares, porque essas pessoas elas ainda têm menores oportunidades, por exemplo, no ensino superior. A nossa taxa hoje de pessoas com ensino superior no nosso país é menos de 1%, né? Então a gente está falando de, enfim, que seja 1% de pessoas com acesso no ensino superior, 1% de pessoas com carteira de trabalho assinada. Então, veja, elas ocupam espaços, ocupam menos espaços, né, no que se tem direito a direito civil, a serviços. Então, o esporte ele acaba sendo um locus, né, de participação cívica, e além disso, eles encontram, como eu falei, os teus pares nesse avanço. Então, por exemplo, eu vejo eles se encontrando ali, a galera do goalball, já viu aquele eleitor de voz novo? Você viu que abriu concurso para tal lugar? Então, é um lugar que o assunto é comum e isso importa muito, né? Porque eles poucos se reconhecem em outros lugares. Então, eu acho que o esporte, nesse sentido, é um lugar de desenvolvimento pleno, assim, do sujeito, pessoa com deficiência. Mas você estava falando sobre o esporte como um direito, né? E como o esporte é uma ferramenta de reabilitação,
e também de socialização. Você mencionou um dado bem legal, 1% das pessoas com deficiência vão para a universidade, né? Isso é um dado interessante, porque talvez você conheça o professor Ricardo Tonhoff. Ele tem lesão medular e é um dos primeiros profissionais de educação física a ter doutorado, né? Mas isso é raro, ele em milhões, né, de pessoas com deficiência. Então, eu vejo que o projeto de extensão é uma porta de entrada para várias áreas da vida dessa pessoa que adquiriu a deficiência ou que nasceu com ela, né? Gisele, porque como você comentou, né, é muito comum que nós que não temos deficiência, não sei se vocês têm, né, mas eu não tenho deficiência, e eu estudo deficiência há algum tempo, e eu fico falando sobre deficiência, mas eu não sou o sujeito que experiencia a deficiência, né, então a gente está sempre, inclusive no esporte, utilizando do sujeito com deficiência como algo a ser pesquisado, algo a ser desenvolvido, mas o próprio sujeito parece nunca ser um sujeito ativo de desenvolvimento, de pesquisa, de trabalho, né? Então, eu realmente acho que a gente tem que avançar com isso. Por isso, o esporte, eu acho que é um dos caminhos de atingimento dessa participação social, né? De um sujeito que produz, né? Não só de um sujeito que recebe. Então, eu acho que é isso, assim, a gente pensar, talvez, na distância só do esporte como um local que esse sujeito vai se ajustar, como era muitas vezes a ideia da reabilitação, mas não, é um lugar de direito, de lazer, né, ou de se tornar atleta, como ele assim desejar e o espaço permitir. Então, eu penso que é nesse sentido, assim. Sim, com certeza. E pegando o gancho nesse assunto, né, sobre o paradesporto e também o papel da escola nesse contexto, quais têm sido os resultados observados nas pesquisas feitas na Universidade Federal de Santa Catarina em relação aos efeitos da aproximação na conscientização sobre a deficiência? Esse é um outro papel, né, Geisiane? Porque aqui, muito do processo, inclusive, ou dos serviços que são ofertados, como a gente estava falando, são por pessoas sem deficiência, que pensam a deficiência de uma forma ainda muito medicalizada. A gente, né, em geral, a sociedade, por ser estrutural, a gente pensa a deficiência ainda para um olhar inferiorizado, porque isso está enraizado. Então, eu acho que os projetos e os participantes com deficiência, e nós, profissionais que atuamos com as pessoas com deficiência, aqui, pelo menos, a gente tem priorizado a ideia de que esses sujeitos com deficiência também colaborem no papel de atuação sobre dissolver, né, ajudar o entendimento do que é deficiência. Então, a gente tem feito uma aproximação muito forte com a escola. Então, os atletas do handebol em cadeira de rodas e do goalball têm ido para as escolas, escola pública, escola privada, né? Tem praticado junto, aqui a gente se apoia na teoria do contato para esse desenvolvimento. Então, não só os atletas, mas os alunos da graduação da universidade. Então, os alunos da graduação da universidade, eles atuam no projeto, no processo de ensino-aprendizagem mesmo da modalidade, mas também aí de uma forma mais ampliada a graduação como um todo, em parcerias e intervenções com escola. A gente teve na semana passada uma escola indo até a universidade, praticando o voleibol sentado, o basquete cadeira de rodas e o atletismo. Então, eles se aproximam, né, nesse sentido de não só praticar, mas pensar, bom, quem é esse sujeito com deficiência? Porque no esporte ele é um sujeito em que suas potencialidades são evidenciadas e fora dele, na sociedade, essa potencialidade ela é ocultada. O que acontece? E aí as próprias crianças, a gente estava falando de mobilidade, de velocidade na cadeira, as próprias crianças de 6, 7 anos começaram, bom, mas na rua tem buraco, na rua não tem rampa, mas a gente não tem nenhum amigo com deficiência. Então eles começaram a ver que esse abafamento das capacidades da pessoa com deficiência na sociedade tem a ver com a gente, tem a ver com o meio, tem a ver com a estrutura, sabe? Então, a gente tem se aproximado da escola, a gente tem conduzido algumas pesquisas, a gente fez uma intervenção importante com o Dia Paralímpico Escolar, a gente tem o Dia do Atleta Paralímpico, né, pelo comitê, que geralmente as pessoas vão até a universidade ou outros lugares, mas o Dia Paralímpico Escolar é uma intervenção que acontece dentro do ambiente escolar. Então, a escola inteira se envolve, né? Desde de professora
a coordenadora pedagógica, a diretora, a cozinheira, a escola inteira se envolve para esse dia. E aí a gente fez uma experimentação de 8 modalidades. Os protagonistas eram os próprios atletas com deficiência, né, com o auxílio dos alunos de graduação, mas eram eles que explicavam sobre a modalidade, eles que praticavam junto as modalidades, né? E a gente fez um antes e depois, numa intervenção controlada, com questionários sobre atitude sobre a deficiência. E as crianças que participaram da intervenção, elas de fato tiveram atitude mais positiva sobre a deficiência. Então, elas mudaram, né, o que elas entendiam sobre deficiência, e isso importa muito para a gente. Não, com certeza, né? E a gente vê o quanto que é importante o olhar da criança sobre a pessoa com deficiência e o quanto isso vai refletir quando ela estiver adulta, né? E pensando nesse contexto, Bruna, quais têm sido as maiores barreiras pedagógicas que você percebe no ensino do handball em cadeira de rodas e do goalball para a pessoa com deficiência e como superá-la? Eu acho que o handball em cadeira de rodas é uma modalidade, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina existe desde 2008, então faz tempo, né? Foi com o professor Luciano Lazares que foi implantado o projeto. No Brasil, a gente sabe que teve um boom depois da inserção do professor Décio, enfim, que não está mais entre nós, mas foi um colega que eu trabalhei. Então, existe já um tempo no nosso país, apesar de ser um tempo recente comparado a outras modalidades, mas ainda não é uma modalidade paralímpica. Então, em termos de acesso, por exemplo, a materiais pedagógicos, né, a gente tem um pouco de dificuldade. E fora isso, a nossa equipe também em relação a participações em competições. Então, as estratégias mesmo de se avaliar a equipe, né, de olhar para o jogo e de como pode evoluir nesse jogo, talvez sem participações, né, em campeonatos, em amistosos, isso fica um pouco prejudicado. Né? Então, talvez eu pense que as principais barreiras pedagógicas seja nessa evolução, falando no nosso projeto, né? Mais em participações em jogos mesmo, e até da gente poder auxiliar na produção de material pedagógico. Tem algumas dissertações, teses bem legais, né? Mas, por exemplo, o livro, a gente tem o livro do professor Décio, mas talvez depois, por não ser paralímpico, a gente tem menos fomento de material pedagógico em relação a isso. Né? Falando talvez de uma barreira mais estrutural, a cadeira de roda é um custo, né? Então, às vezes isso também é um impedimento. É uma das principais barreiras, assim, de início é a questão dos materiais pedagógicos e a cadeira, né? Todas as cadeiras são extremamente caras. Eu acho que deveria ter, sei lá, uma empresa que investisse mais, né, nessa materiais de baixo custo. Com certeza. E sobre o goalball ele é uma potência paralímpica no nosso país, né? Então a gente consegue acessar mais facilmente materiais pedagógicos, até o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro tem produzido, né, manuais de iniciação, então isso é bem importante. E talvez, assim, em alguns momentos a gente encontra alguma barreira, e aí eu não quero ser capacitista, né? Mas tem diferentes níveis de pessoa com deficiência visual que se inserem na modalidade. E eu acho que uma barreira dentro do paradesporto é que talvez quando a gente vai ensinar o esporte para pessoas sem deficiência, há maiores chances de que essa pessoa tenha tido uma iniciação esportiva, mesmo que escolar, né? Ou de lazer, ou de escolinhas. Quando a gente olha para pessoas com deficiência, muitas delas tiveram poucas oportunidades mesmo, né? Então, às vezes, a gente lida com sujeitos adultos entrando na modalidade, mas que têm baixa experiência motora, por conta das opressões que a gente sabe que pessoas com deficiência sofrem, inclusive a não participação na educação física escolar, por exemplo. Né? Então, eu acho que deve haver, né, um entendimento de nós, professores, de fato, de um olhar a partir de cada sujeito, né? E o entendimento de que não, as potencialidades serão mais desenvolvidas quanto mais oportunidades e vivências motoras esses sujeitos têm. De maneira geral, assim, Geisiane, só para fechar os dois projetos, né? Aqui a gente trabalha muito com uma perspectiva pedagógica do ensino por meio do jogo. Né? Então, a gente, desde o início da inserção desse participante na modalidade, a gente traz o jogo como um aspecto central do processo de ensino-aprendizagem da modalidade. Então, tanto para os desenvolvimentos de aspectos técnicos,
né, quanto de aspectos táticos. A gente traz o jogo até como uma questão de locus afetivo de ensino-aprendizagem, né? Então a gente olha para esse ensino mais global e mais complexo a partir do jogo, e essa tem sido as nossas estratégias a partir de diferentes níveis de complexidade do sujeito, né, e da equipe como um todo. Sim. O esporte é sensacional, né? Por todas as variáveis que ele abrange. Professora, poderia nos contar como você e seus alunos da Universidade Federal de Santa Catarina têm feito para atrair pessoas com deficiência para a prática do paradesporto e de que forma fixar os participantes na prática dessas atividades? Esse é um grande desafio, um grande desafio. Confesso assim que, como eu disse, né, as duas equipes aqui já existem há algum tempo, e tem gente que está aqui há 10, 12 anos, por exemplo, né? Então a gente geralmente tem a adesão desses participantes, mas um número, pelo menos aqui, numa realidade, num número pequeno. Eu vejo alguns problemas e alguns facilitadores, né? Eu não sei como funciona em outros locais, mas eu acho muito difícil ainda desenvolver o esporte para pessoa com deficiência, o paradesporto, sem o apoio de alguma associação. Então, aqui na UFSC, a gente trabalha em parceria com a ACESA, que é a Associação Catarinense de Esportes Adaptados. E aí, essa associação ela tem uma comunicação muito importante com o município, com outras associações, então que ajuda, né, a trazer novas pessoas com deficiência. Eu acho que isso é muito legal, porque também é uma associação que busca o sujeito com deficiência em diferentes locais. Quando a gente olha só para a universidade, a gente já tem visto até isso em alguns estudos, como existem poucos projetos para pessoa com deficiência no paradesporto, muitas vezes esses projetos eles estão localizados em áreas muito específicas, por exemplo, aqui em Florianópolis, numa área central. Então, a gente não consegue atingir, em termos regionais mesmo, pessoas com deficiência que moram nas periferias ou em outros locais da ilha, né? Seja aí por questões de mobilidade, distância, de custo, né? Então, envolve... Por isso que eu acho importante a gente trabalhar e tentar vencer o desafio de uma comunidade que descentraliza as oportunidades, né? Então, a gente precisa ter mais oportunidades de projeto em vários locais de uma cidade, né? Eu acho que isso seria fundamental, assim. Então, a gente tenta se comunicar com esses locais, com outras associações, né? Com grupos, às vezes, de reabilitação. Aqui a gente tem a SIC, que é bem grande, que é o Centro de Atendimento de Integração ao Cego. Né? A gente tem a FLODEF, que é para pessoa com deficiência física. Então, a gente vai dialogando com esses locais. Né? Agora, como atingir pessoas que não estão nesses centros, ainda não sei, Geisiane. Ainda é o nosso desafio, né? E a proposta do projeto para Desporto Brasil Mais Acessível é essa, trazer vozes, né? E, infelizmente, ainda a gente tem poucas vozes, né? Poucos grupos de estudos em diversas regiões do Brasil que trabalham com atividade física e para desporto, mas a gente está tentando trazer esse olhar e, a partir disso, sair desse eixo São Paulo, né, que é tão forte, mas que esse conhecimento precisa chegar ao norte do país também, ao nordeste, ao sul, enfim. Professora, o nosso tempo está bem curtinho, mas eu gostaria de perguntar para você 2 dicas de materiais de literatura sobre ensino de paradesporto nos ambientes da educação física escolar e iniciação esportiva, para a gente colocar, para disponibilizar para os ouvintes na descrição do nosso vídeo. Só para complementar, Gisane, o assunto ainda anterior que a gente estava falando, né? E é importante de levar isso para as escolas mesmo, para falar dos materiais. Há uma defesa de que se ensine isso na escola. E, por exemplo, eu gosto muito de falar do programa do Paradesporto de Blumenau, aqui de Santa Catarina, que eles começaram, né, com oferta do paradesporto no contraturno escolar. Então, a gente está falando em atingir pessoas com deficiência que estão na escola, que hoje ainda, apesar, né, de diversas barreiras que existem, a escola ainda é um lugar talvez mais democrático, onde a gente encontra mais as pessoas com deficiência dessas periferias mesmo, que não o centro, que não a universidade, né?
Então, eu acho que expandir, sabe, o assunto para as escolas e ofertar para as crianças, jovens com deficiência, o esporte, eu acho que é o que, de fato, vai fazer a diferença daqui a alguns anos. Eu trouxe aqui um livro que eu e o professor Fábio nós organizamos, ele está disponível em PDF, é um link online, gratuito, né? O professor Fábio é o professor do Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro, e esse livro se chama, não sei se deu para ler, se chama Experiências no Esporte Paralímpico, um passo a favor da inclusão, né? Então, aqui tem dicas de várias modalidades, são 6 modalidades, na verdade, nessa primeira edição, e mostra como, não só dentro da escola, mas em projetos que atendem pessoas com deficiência, mais visando na ideia de atividades de iniciação esportiva, né? Fora isso, eu recomendo os cursos online do Impulsiona, do CPB, como eu falei, os manuais de iniciação, eu acho que são materiais muito importantes, né, que se aproximam de diversas modalidades do paradesporto. De handebol especificamente, como eu falei, talvez a gente tenha que se aproximar mais das dissertações e teses, né? O livro do professor Décio, que ainda é um material muito importante na nossa área, eu falo ainda porque ele foi o primeiro, né? Mas ele ainda permanece como um material muito importante. O livro do professor Morato, do Goalball, de Invertendo o Jogo da Inclusão, e também já dissertações da Unicamp, da USP, da UFSCar, né? São universidades que têm, como a gente falou ali, produzido conhecimento importante na área do ensino do esporte adaptado. Né? Então, gostaria muito de agradecer, na verdade, o convite. Lembrança do meu nome. Obrigada por toda a sua fala, por todas as sugestões de material. Professora, agradecendo sua participação no projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Lembrando que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria do Paradesporto. Não esqueça de assinar o nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, estudantes, e lembrando que essa entrevista também estará disponível no Instagram, @cbpp22. Até a próxima. Muito obrigada, professora, pela sua disponibilidade. Um abraço, eu que agradeço a oportunidade.